A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 5 na Rádio Observador com a Vanessa Cruz. Como pré-anunciado, o Governo aprovou esta tarde a nova proposta da Lei de Retorno. Vai ser mais rápido e mais fácil deportar imigrantes ilegais. O Ministro da Presidência admite que as regras de combate à imigração vão apertar, mas diz ao mesmo tempo que continuam a ser humanistas. O processo de afastamento de quem estiver em situação irregular no país vai tornar-se, assegura António Leitão Amaro, menos burocrático e mais eficaz. Foram ao todo aprovadas 8 medidas em concreto. Quais é que são, José Rafael Lopes? São medidas para acelerar o retorno de imigrantes que estejam em situação irregular em Portugal. O Ministro da Presidência começa por dizer que o Executivo pretende eliminar uma fase administrativa que é considerada redundante, neste caso a ideia do abandono voluntário ser incentivado. António Leitão Amaro sublinha ainda que o Governo pretende privilegiar mecanismos de acordo para o afastamento de imigrantes em situação ilegal. Outra das medidas é o alargamento dos prazos de detenção em centros de instalação temporária. Neste momento a lei prevê 60 dias. O Governo sugere que passem a ser 6 meses, que podem ser prolongados por mais 6. O Ministro da Presidência revela ainda que o Executivo pretende ainda impedir que o recurso ao asilo possa ser um expediente dilatório e quer reduzir casos de efeito suspensivo de recurso neste tipo de situações. António Leitão Amaro aponta ainda o objetivo de ter medidas mais brandas do que a detenção em centros de instalação temporária e a revisão dos critérios que impedem a expulsão de imigrantes ilegais. A 8ª medida apresentada em conferência de imprensa é o alargamento dos prazos de interdição para a reentrada em território nacional para quem seja afastado do país. Medidas estas, Vanessa, que António Leitão Amaro não teme que voltem a cair no Tribunal Constitucional. Sublinhou ainda que conta com o Parlamento para serem aprovadas, embora sem dizer-se com o PS ou com o Chega. E vamos agora ouvir a justificação do Ministro da Presidência para estas alterações à lei do retorno de imigrantes. As leis de imigração são para cumprir. Quem as cumprir é bem-vindo. E o país e a comunidade nacional deve fazer um esforço para ajudar à integração. Quem incumprir as leis portuguesas do país que recebeu tem que enfrentar as consequências. Quem quiser estar ilegal não pode estar ilegal e terá que voltar ao país de origem. António Leitão Amaro na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. Conselho de Ministros marcado também pela aprovação de diplomas para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. E por essa via, Ricardo, ao risco de inflação. Vamos voltar a ti agora, José Rafael Lopes. Começamos pelo mecanismo para proteger os consumidores mais vulneráveis. Há mudanças que as comercializadoras de eletricidade e gás têm de seguir a partir de agora. Passam a ser obrigadas a fazer contratos com preço fixo durante um ano em regiões com mais de 200 mil habitantes e se os clientes não pagarem as faturas, têm de apresentar um plano faseado para a dívida. E se no limite tiverem de interromper o serviço, antes disso é preciso garantir o fornecimento da potência mínima de eletricidade. E como tinha sido anunciado pelo Primeiro-Ministro ontem no debate quinzenal, está aprovada agora pelo Governo a lei para limitar preços em caso de crise energética. Como é que isto vai funcionar nesse cenário? Famílias e empresas, excluindo aqui as grandes companhias, podem beneficiar de preços fixos e mais baixos. Em troca, são obrigadas a reduzir o consumo. Os apoios públicos às faturas de energia estão limitadas a 70% do consumo do ano anterior para as empresas, 80% para as famílias. Medidas que podem vir a ser aplicadas sem uma autorização adicional da Comissão Europeia. Para já, garante o Ministro da Presidência, ainda não estamos nesse cenário limite em que o Governo tenha de atuar. Ainda estamos longe, neste momento, que falamos desse limiar. Portanto, havendo esses requisitos de crise, sendo declarada a crise energética, os governos ficam habilitados a tomar medidas de apoio a consumidores domésticos e a empresas, excluindo apenas muito grandes empresas. Esses apoios ou essas medidas, essas intervenções no mercado, incluem a possibilidade de limitar preços, incluindo a possibilidade de fixar preços abaixo do preço de custo em função da evolução.
Leitão Amaro assegura que o Governo está atento e, tal como tinha ontem referido o Primeiro-Ministro, nada aponta para abusos nas margens de lucro dos fornecedores de energia nesta altura. O que já está formalmente aprovado também é o aumento da comparticipação da botija de gás solidária de 15 para 25 euros e os descontos no gasóleo profissional, medidas que tinham sido anunciadas ontem por Luís Montenegro. E por esta altura, quem tem a prestação do empréstimo para pagar, do crédito à habitação, já vai fazendo contas e também muitas perguntas. O Banco Central Europeu vai seguir as pisadas da Reserva, ou seguiu as pisadas da Reserva Federal dos Estados Unidos, a congénere norte-americana, e decidiu, o Banco Central Europeu, Vanessa, manter as taxas de juros inalteradas, pelo menos para já, não é? Sim, apesar dos riscos de inflação com a guerra no Médio Oriente. O BCE antecipa uma subida generalizada dos preços mais acentuada este ano. A última previsão apontava para 1,9%. Agora, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que esse aumento de preços deve ser bem superior. No fundo, está previsto que a inflação atinja 2,6% em 2026, 2% em 2027 e 2,1% em 2028. Foi revisto um aumento da inflação comparada com as projeções de dezembro, especialmente para 2026, isto porque os preços de energia serão mais altos devido à guerra no Médio Oriente. E no cenário mais grave de todos, a inflação pode mesmo chegar aos 4,4%. Se a guerra se prolongar, o BCE aponta para riscos de recessão. Para já, decide não mexer nas taxas de juros, um instrumento para controlar a inflação. Sobre o futuro, Christine Lagarde não levantou o véu, mas diz que o BCE aprendeu com a crise inflacionista de 2022 e 2023. E por cá estão concluídas as primeiras audiências de todos os partidos no Palácio de Belém. O impasse em relação à eleição para os órgãos externos à Assembleia da República foi um dos temas que marcaram as declarações à saída. Faltava António José Seguro receber 6 partidos depois das audiências de ontem. O Chega acusa o PS de teimosia e de não perceber que já não governa. André Ventura avisa que se pode juntar à Iniciativa Liberal para contornar este bloqueio nas eleições para o Constitucional. Os liberais já tinham dito ontem que não interessa que partido é que indica nomes. O PCP ironiza com a posição do Chega, diz que o partido de André Ventura fala sempre contra tachos, mas a primeira preocupação é, pelo que sublinha Paulo Raimundo, Chega a garantir os próprios lugares no sistema. A mesma posição tem José Manuel Pureza, o coordenador do Bloco de Esquerda, aponta o que diz ser uma contradição profunda por parte de André Ventura. O presidente do CDS, Nuno Melo, remete-se a apelar à capacidade de diálogo dos partidos para garantir o funcionamento das instituições. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 19 de março. Donald Trump garante o apoio de 6 países para ajudar a garantir a navegação no Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e também o Japão asseguram num comunicado conjunto que vão tomar medidas para estabilizar os mercados energéticos, mas não especificam de que forma. Admitem também a colaboração com alguns países produtores de petróleo para aumentar a produção. Na análise da diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, a posição destes 6 países deve ter uma leitura global, não apenas regional. Mónica Dias considera que se trata de um alinhamento parcial com a ajuda pedida pelos Estados Unidos. É um apoio muito relativo, mas é uma tentativa, através da diplomacia, agora sim, concertada, de ajudar e também de um pouco ir ao encontro de Donald Trump, que está nitidamente perdido aqui, não é, e dos Estados Unidos, mas que, em contrapartida, vai pedir apoios para a Ucrânia e vai exigir, obviamente, aqui a continuação das sanções à Rússia. Ou seja, temos que olhar para o mundo como tabuleiro global. A diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, Mónica Dias, no gabinete de guerra da Rádio Observador. Donald Trump disse, entretanto, que não vai colocar tropas em lado nenhum, mas que se o fosse fazer também não revelaria. A Câmara de Lisboa abriu um inquérito à Secretaria-Geral da Autarquia na sequência da Operação Lumen. O secretário-geral deste departamento municipal foi detido anteontem pela PJ. Há suspeitas de corrupção nos contratos para as luzes de Natal da Câmara de Lisboa entre 2017 e 2025. O objetivo deste inquérito, aberto por Carlos Moedas, é saber mais sobre os procedimentos que levaram à celebração com a União de Associações de Comércio e Serviços de um protocolo. A
entidade que acabou por contratar depois as iluminações de Natal que estão agora a ser investigadas. Ricardo, qual é que foi a última vez que foste ao café? Olha, hoje não fui, mas provavelmente ontem. E café com pastel de nata ou com bolo de arroz? Judite, se quiseres entrar também. Por regra é só café. Mas se tiveres que escolher... Tenho que escolher um pastel de nata. Pastel de nata, com certeza. Pois, eu trago-vos bolo de arroz mesmo. Tá não bem. sei se já ouviram falar do último bolo de arroz de Lisboa. Não, o último... Não, mas por acaso acho que o bolo de arroz está em extinção. Pois, Sabes que discutíamos isso aqui no Outro dia, por acaso foi. há um projeto que tem como objetivo conseguir salvar cafés e outros estabelecimentos tradicionais que estão a desaparecer e que vendem os tradicionais também bolos de arroz, embora, como dizes, Judite, cada vez menos. A Associação Vizinhos de Lisboa teve a ideia de mapear estes estabelecimentos na capital de forma a promover os negócios e também a proteção destes negócios tradicionais. E como é que se pode contribuir para isto? É possível enviar um e-mail para geral@vizinhos.org com o nome do café, a rua, o número de porta para ser identificado e juntar-se à lista. A lista já conta com mais de 280 locais. No site do Observador também há um artigo sobre isto, é assinado pela Carolina Sobral, que é precisamente sobre o último bolo de arroz. Ainda há bolos de arroz em alguns sítios. Exatamente, ao que nós chegamos. Brownies temos muitos. É isso. Cada vez mais. Cada vez temos mais brownies e menos bolo de arroz. É a triste realidade a fechar o Jornal das 5.